Jesus. Pode ficar de pé, meu irmão? Nós vamos receber agora com muita alegria, mas muita alegria mesmo, o nosso querido pastor Djalma Toledo. Fique de pé no seu lugar. Bom dia, queridos, a graça e a paz. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor João, pastor Gisela, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Quero também apresentar a vocês um companheiro, pastor André. Fique em pé, por gentileza, pastor André. Obrigado. Pastor André é meu genro. Genro é juízo de Deus para você entender o que você fez com o seu sogro. Quando André, eu tenho 2 filhas, o André casou com a minha primogênita, e quando o André casou, eu descobri o quanto meu sogro sofreu. Aí eu descobri que genro nada mais é do que uma lembrança de Deus para a gente entender o que o sogro da gente passou, né? Mas não tem problema não, André é uma bênção. André está morando em Braga, está há 3 meses em Portugal, e conversamos um pouco com o pastor João sobre esse desafio. A Bíblia diz que a nós cabe fazer planos, mas quem dá a palavra final é Deus. Nós fizemos alguns planos para a vida do pastor André, para a vida da pastora Kemily, e tínhamos projetado que ele pudesse nos ajudar ali em São Paulo, onde temos uma igreja, somos Comunhão Cristã Verdade e Vida, e André se preparou por 7 anos, ele vem estudando juntamente com a pastora Kemily, se prepararam num seminário, também fizeram vários cursos, estavam conosco em treinamento, fizemos um discipulado pessoal com ele, mais um grupo de pastores, e Deus o atraiu. Eu fiz uma besteira, eu trouxe o André em Portugal. Entendeu? Se eu soubesse, eu não tinha trazido ele. Chegou aqui, essa cidade abraça as pessoas, né? Essa nação abraça as pessoas. E louvo a Deus por aquilo que Deus está fazendo e vai fazer ainda através dessa nação. Contava ao pastor João que março do ano passado estava aqui de férias com a esposa e havia assumido um compromisso de não pregar em lugar nenhum. É difícil a gente passar por isso, mas nós separamos 10 dias e ela escolheu Portugal para conhecer Portugal, e eu estava num passeio aqui perto, ali onde é o Marco das Caravelas, e Deus me deu uma palavra muito forte. Compartilhava com ele pela manhã, estava ali orando, agradecendo a nação portuguesa por ter sido o canal de Deus, que, sem dúvida nenhuma, para que os seus desbravadores, os seus heróis chegassem até as nossas costas e ali pudesse, através da histórica descoberta do Brasil, pudesse fazer algo. Eu estava muito agradecido ao Senhor por esses homens que deixaram suas famílias e se aventuraram a estar ali e puderam depositar sobre a nação brasileira aquilo que Portugal tinha, o que tinha de melhor, os seus desbravadores, a sua cultura, e nós fomos muito impactados. Eu estava agradecendo a Deus, e no tempo em que agradecia a Deus ali, o Espírito Santo me trouxe um versículo no Espírito, e a princípio o versículo não fazia sentido, até que houve clareza do Espírito Santo, e enquanto eu orava agradecendo ao Senhor, o Espírito Santo falou assim, aquele texto onde Paulo diz: se eu vos tenho dado coisas espirituais, seria muito receber de vós coisas materiais. E na hora eu entendi o que o Espírito estava falando. Não se tratava de dinheiro, nem se tratava simplesmente de uma palavra. O Espírito Santo falou comigo assim: cada um dá o que tem. Na verdade, Portugal deu o que tinha de melhor. Na época dos anos 1500, Portugal tinha o que havia de melhor, e ele deu ao Brasil o que ele tinha de melhor. E eu ali, em março do ano passado, o Senhor trouxe ao meu coração e falou assim: está na hora agora nós darmos daquilo que nós temos.
se nós recebemos o que nós precisávamos, está na hora de dar aquilo que de alguma forma nós podemos impartir, derramar sobre a nação portuguesa. E você sabe, o Brasil tem vivido, pela graça do Senhor, um tempo muito precioso de favor das igrejas brasileiras. As igrejas brasileiras têm sido alvo do favor de Deus muito grande. Um crescimento numérico, uma expansão, um avivamento que há na nação brasileira. E o Senhor falou claramente comigo que era um tempo onde nós, como brasileiros, darmos e jogarmos e derramarmos sobre a nação portuguesa aquilo que Deus tem nos dado como graça. E naquele dia ali, em março do ano passado, eu sabia que de alguma forma o Senhor estava nos atraindo, a nação portuguesa, para ajudar, para cooperar, para poder aliançar as frentes que já existem sobre esta nação. O que eu não esperava é que ele pegasse a minha primogênita, o meu primogênito, e trouxesse para cá. E para piorar, trouxe meu único neto, né? Mas não tem problema não, está tudo certo. É melhor a gente dar o que tem de melhor, porque quando você dá o que tem de melhor, você recebe o que Deus tem de melhor. Amém? Glória a Deus por isso. Muito obrigado, queridos. Vamos à palavra? Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro da profecia de Isaías, capítulo número 43. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Você pode ler na versão que você tem aí, vai fazer sentido do mesmo jeito. É que existe a composição desta versão, eu gosto bastante. Diz assim Isaías 43, a partir do verso de número 18. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios em terras secas. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta manhã a tua palavra, como uma semente, encontre um coração receptivo, um coração responsivo a esta palavra. E que, ó Deus, ao ser exposto a essa palavra, nós possamos dar a resposta de um coração adubado, para que essa palavra faça sentido, transforme a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Posso pedir uma gentileza? Erga a sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. De novo, o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no solo do meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um terreno preparado para acolher esta semente e produzir os frutos para cumprir o propósito em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Queridos, esse texto fala muito comigo e de uma maneira toda especial, eu creio que esse texto fala muito com as igrejas de Lagoinha. Quando você entra aqui na sua esquerda, você vê ali, Lagoinha é um lugar de novos começos. E eu me lembro que, na verdade, há alguns anos atrás, 2 anos atrás, quando Deus começou a falar muito comigo a respeito de recomeços, nós tínhamos terminado o processo da pandemia no Brasil, e havia muita insegurança, muita incerteza a respeito de muita coisa. E como eu sou uma pessoa, de uma certa forma, sistemática, meio organizado, sabe, só meio. Eu boto gasolina no mesmo posto há 5 anos. Eu não sou sistemático. Eu faço o mesmo caminho para a igreja todo dia. É mais ou menos assim. Eu sou um cara metódico e metodológico. Eu gosto de coisas sistemáticas, isso me dá segurança. Entende? Então, eu estava pensando assim, o que a pandemia fez comigo? A pandemia quebrou minhas 2 pernas. Porque nada que eu planejava funcionava. Vou fazer isso na igreja, não podia, fechava agora. O Dória lá fechava a igreja. Eu vou fazer aquilo, não podia. Agora eu vou reunir aquilo, não podia. Agora eu vou fazer uma reunião, não podia. Quero fazer um congresso, não podia. E tudo que era a minha base de segurança passou a ser questionado. E eu comecei a pensar o que seria a partir dali. Muitas informações no mundo inteiro.
a respeito da pandemia, que o mundo nunca mais seria a mesma, que quem não entrasse na internet ia acabar, ia fechar, e graças a Deus não fechou, porque a internet não substitui a comunhão. Internet não substitui a comunhão. E eu falei com Deus, Deus, se for preciso, eu vou ficar sozinho na igreja. Mas eu não vou ficar só na internet, não. Eu acredito, eu gosto de gente. Eu acredito naquilo que Deus faz na igreja, presencialmente falando, sem desprezar o que acontece na internet, Deus faz muito através dela. E na base disso eu comecei a falar, Deus, como é que a gente vai viver esse novo? E Deus me trouxe esse texto, e eu preguei uma série de mensagens sobre recomeços, baseado nos personagens bíblicos por ordem. Nós pregamos quase 22 mensagens, foram 21 mensagens e um pedacinho de uma outra, sabe, a respeito desse assunto. Eu quero hoje me focar a respeito disso. E o texto base é esse texto de Isaías 43, esse texto diz assim, esqueçam tudo isso. Então, deixa eu colocar, o tema da minha mensagem hoje é, começar é para gente sonhadora, mas recomeçar é para heróis. Começar é para quem gosta de sonhar, mas recomeçar é para heróis. Sabe, queridos, é muito fácil você entender a diferença do começo para o recomeço. Porque quando você começa, tudo é legal, tudo é empolgado. Ninguém começa uma empresa dizendo assim, eu vou quebrar, por isso eu vou começar. Eu vou começar, mas eu vou falir mesmo, vai dar tudo errado e eu vou começar. Ninguém é tão tonto para fazer isso. Ninguém casa e faz voto no altar dizendo assim, ai, que bom, prometo ser fiel até a morte com você, mas daqui a 2 meses eu sei que eu estou separado. Quando você começa, você acredita em algo. Você começa porque você está debaixo de uma empolgação. Você começa porque está debaixo de um sonho. Você começa porque está debaixo de uma palavra, de um entendimento. E você acredita naquilo. Por isso, começar é para quem tem sonhos. Começar é para quem acredita. Começar é para gente empolgada. Sabe por quê? Porque quem começa não tem referência de fracasso. Quem começa não tem referência de passado. Agora, recomeçar, não. Recomeçar, você vai ter que lidar com o defunto. Recomeçar, você vai ter que lidar com aquilo que deu errado. Recomeçar, você vai ter que lidar com a frustração do sonho que você tinha. E que você tão genuinamente fez aquele voto. Que você, com tanta intensidade, você sabe o que eu estou dizendo. Quantas coisas nós fizemos com tanta segurança. E ali no meio do caminho não deu certo. Um relacionamento, uma amizade, um casamento, um emprego, uma empresa, sabe? Quantas coisas, uma igreja, um ministério, quantas coisas nós fizemos. E eu não quero aqui julgar por quê. Mas acontecem coisas no meio da jornada. E isso que acontece quando nós vemos tudo aquilo que nós sonhamos acabou. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Pega aquilo lá, bota de lado. E vão começar algo novo, porque aquilo lá não deu certo. Só que eu descobri que recomeço é um atributo de Deus. Recomeço é uma característica de Deus, da origem de Deus. E só recomeça quem tem esse atributo de Deus. Um dia eu perguntei, pastor João, ao Senhor, um dia conversando com a Bíblia, eu perguntei, Senhor, me conta um segredo aqui. Por que o Senhor investiu no tal do Adão? Gente, você nunca parou para pensar? Como é que Deus fez Adão? Pastora, ele pegou, fez um boneco, diz a Bíblia, soprou o sopro da vida, nasceu Adão. No começo foi tudo bonito. Toda tarde estava ali batendo papo, conversando, jardim do Éden, tudo bonito. Só que Adão decidiu dar ouvido para o adversário. E deu errado. E eu falei para Deus, Deus, me explica uma coisa. Se eu fosse o Senhor, eu falei para Deus, se eu fosse o Senhor, eu tinha pego aquele Adão que deu errado, tinha largado ele na mão do outro, tinha feito outro boneco. E tinha soprado o sopro de vida. Falei, Deus, se eu tivesse feito isso, eu não estava aqui ralando por causa daquele Adão. Mas está falando com Deus de verdade. Por que você investiu naquele trem lá? Gente, eu não sou mineiro não, mas eu gosto de trem. Sabe? Por que você investiu naquele trem lá? Aí Deus falou, sabe por quê? Porque eu sou um Deus de recomeços. Eu sou um Deus que não desiste das pessoas. Eu sou um Deus que acredita naquilo que o homem pode fazer. Ainda que ele venha cair,
eu acredito que existe possibilidade de recomeçar. E eu tenho uma coisa para te dizer, não importa onde foi que morreu, aonde foi que deu errado, Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Deus é o atributo de Deus e só recomeça quem é herói. Quando você olha Hebreus capítulo 11, você vai descobrir que ali está a galeria dos heróis que recomeçaram. Eu poderia aqui passar os minutos que me são dados, só compartilhando com você, que só se tornou herói quem não parou pelo caminho. Quando você olha a vida de Abraão, quando deu errado o relacionamento dele com Ló, ele, em vez de dar as costas e nunca mais ver, você vê que 2 capítulos depois, ele vai lá e toma a iniciativa de recomeçar. Porque um homem de fé tem o atributo de Deus, um homem de fé sempre recomeça. Ainda que alguém traia ele, alguém que faça mal, como Ló fez a Abraão, Abraão tinha o Espírito de Deus no recomeço. Sabe, ele diz assim, ainda que esse relacionamento tenha sido prejudicial por um tempo, eu acredito no recomeço dos relacionamentos. E sabe o que eu descobri? Que quando você recomeça, você deixa um legado para a geração futura. Quando você olha a vida de Isaac, Gênesis capítulo 26, Isaac cava um poço, vai alguém lá e afunda o poço. Ele cava outro poço, vem alguém lá e entulha o outro poço. Sabe quantos poços Isaac cavou? 7 poços. Cada vez que alguém entulhava um poço, Isaac dizia assim, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. E eu tenho uma coisa para te dizer, agora usando a minha imaginação santificada. Não está escrito. O que não está escrito é só uma imaginação. É minha heresia pessoal. Eu acredito que Deus acreditava tanto no que Isaac acreditava, que aonde Isaac cavasse ia dar água. Eu vou repetir. Aonde Isaac cavava da água. Se alguém cavasse o poço onde Isaac cavou, não ia dar água. Mas porque Isaac era alguém que era o homem do recomeço. Ele cavava um poço, a água vinha. Ele cavava outro poço, a água vinha. O que é que eu estou dizendo para você? Nunca desista, porque se Deus é com você, cada enxadada é uma minhoca. Aonde você cavar um poço vai dar água. Onde você cavar um poço vai dar água. Por isso, não desista, porque Deus honra os heróis que recomeçam. Aí sabe o que acontece? Você vai ver que esse legado de Abraão foi para a vida de Isaac, que foi para a vida de Jacó. A Bíblia diz que Jacó chega para suas mulheres, para vocês bem sabem, que o pai de vocês mudou meu salário 10 vezes. Que patrão desgraçado é isso? Me perdoa a expressão. Tratou um salário, não cumpria. Aí Jacó falou assim, vou mudar de emprego? Não, não. Ele conhecia o Deus que era com ele, o Deus do recomeço, e ele continuou. Mudou uma, mudou duas, mudou 10 vezes. Você conhece a história de Jacó? Porque ele não desistiu, porque ele recomeçou. Ele se tornou mais rico do que o próprio sogro. Diga amém. Um homem de recomeço tem a bênção de Deus para enriquecer. Ainda que todo mundo passe a perna dele, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Quando você tem o espírito do recomeço, Deus é com você. E deixa eu passar só mais um. Se Abraão aprendeu o recomeço com Deus, Isaac aprendeu com Abraão, Jacó aprendeu com Isaac, José aprendeu com Jacó. Você sabe muito bem, ele teve um sonho, porque ele era sonhador, e sonhar é para começar, é gente empolgada. Ele teve um sonho, seus irmãos jogaram ele no poço. Deram errado. Ele foi para o Egito. Deu errado. Ele foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar fez uma potifaria com ele. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele foi para a prisão. Ele recomeçou. Traíram ele na prisão, ele recomeçou. Os heróis que recomeçam têm a bênção de Deus para prosperar. Eu venho nessa noite, essa manhã, dizer para você, não desista, Deus é um Deus de recomeço. Há um recomeço para você. O texto diz assim, mas para você recomeçar, você precisa ser herói. E para ser herói, você não pode parar por aquilo que aconteceu. O texto diz assim, esqueçam. Repita comigo, esqueçam. Olha para alguém e diga assim, esqueçam. Por que o texto começa dizendo isso? Porque se você não esquecer, aquilo que você está guardando do que deu errado, vai comprometer o teu futuro e impedir o teu presente. Tem muita gente parada, porque está travado no passado.
Quem está parado no passado não recomeça. Quem não recomeça é porque não entendeu que esse é o atributo de Deus. Eu venho nessa manhã dizer para você, não importa o que foi que deu errado. O atributo de Deus, a virtude de Deus de recomeço está na sua vida. E nessa manhã é uma noite, é uma manhã onde Deus vai te dar a esperança do recomeço. Onde o passado não vai mais poder parar você. O passado não pode te paralisar, porque há um futuro para você. Então receba uma manhã profética de recomeços. Ele começa, esqueçam das coisas que ficaram para trás. E ele diz assim, olha por que você precisa esquecer. Porque não é nada comparado ao que eu vou fazer. Ele está dizendo assim, sabe, se você não esquecer, você não vai viver o que eu vou fazer. Agora, se você esquecer, você vai ficar surpreso de ver o que eu vou fazer. Eu gosto muito de um texto da King James, em Jó capítulo 8, versículo 7. Você conhece a história de Jó? Jó capítulo 8, versículo 7, o Senhor fala assim para Jó, Jó, o teu começo de vida, olha, presta atenção, Deus falando com Jó, o teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Não, você não entendeu. Sabe quem era Jó? O homem mais rico daquela época. Perdeu tudo. E estava lá Jó lamentando, lá Jó quieto, lá Jó sem nada, Jó falido, Jó doente. Aí Deus chega para ele assim, esquece tudo isso, rapaz. Porque no recomeço, o que você vai viver nesse recomeço, vai fazer parecer aquela riqueza, mixaria, perto do que eu vou fazer na sua vida. Não, você não entendeu. O que ele está dizendo é o seguinte, quando você recomeça, ainda que o seu futuro tenha sido, seu passado tenha sido glorioso, quando você recomeça, Deus vai fazer você viver coisas muito maiores do que você perdeu. O teu recomeço é para viver coisas extraordinárias. O teu recomeço é para viver coisas extraordinárias. Então, não pare, esqueça o que está para trás, recomece. E ele vai dizer assim, porque não é nada comparado ao que eu vou fazer. Estou prestes a fazer algo novo. Ei, esse é um culto onde Deus vai começar algo novo na sua vida. Esse já comecei. E ele termina esse texto fazendo um paralelo, para ficar mais claro. Assim, para você entender bem, ele diz assim, eu abrirei um caminho no meio do deserto. E eu farei rio no ermo. O que tem isso a ver com o texto? Tudo. Ele está dizendo assim, existem momentos onde você está no deserto. E quando você está no deserto, porque alguma coisa se colocou nesse lugar, você não consegue enxergar nada. Você não vê caminho. Eu não sei quantos de vocês já viveram o deserto espiritual, deserto emocional, deserto financeiro, deserto relacional. Eu já vivi quase todos eles e mais alguns que eu podia acrescentar. Eu tenho 65 anos de idade, 42 de ministério. Eu acho que eu já até criei deserto que ninguém passou por ele. E não é fácil estar no deserto. Deserto está todo mundo do seu lado, mas você só vê você e areia. Quando eu estive em Israel, eu tive uma experiência muito interessante e Deus me fez entender esse texto. Eu decidi andar de camelo. Só eu. Todo mundo vai lá para ver a via sacra, o túmulo. Eu queria andar de camelo. E eu decidi andar de camelo. Botei um turbante, arrumei um guia lá, um beduíno, um incircunciso, mas que conhecia a terra. E eu peguei um doido e fomos andar de camelo. Lá pelas tantas, eu parei, olhei para frente. Adivinha o que eu vi? Pois é. Olhei para o lado direito, a mesma cena da frente. Olhei para o lado esquerdo, a mesma cena da frente e do lado direito. Caí na besteira de olhar para trás. Quando olhei para trás, eu vi que era a mesma cena. Qual foi a conclusão? Dancei. Estou perdido. Se eu for para lá, é a mesma coisa que para cá, é a mesma coisa para cá, é a mesma coisa para lá. Começou a bater aquela agonia. Eu cheguei para o guia e falei, rapaz, tu está perdido? Como é que sabe para onde está indo? Perguntei para ele. E o intérprete falou assim, sabe o que acontece? É que ele conhece um caminho nesse deserto que você não conhece.
Não, você não entendeu. Sabe qual foi a resposta que aquele guia me deu? É que aquele beduíno incircunciso conhece um caminho no deserto que eu não estou enxergando, mas esse caminho existe. Aí Deus falou comigo, é isso que eu quis dizer em Isaías 43. Eu vou abrir um caminho que já existe, você só não está enxergando. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O que Deus está dizendo nessa manhã é que o caminho que você precisa para recomeçar e ser próspero já existe. E no teu recomeço, o Espírito Santo, que é melhor do que aquele beduíno incircunciso, que está dentro de você, ele vai te levar a esse caminho. Levanta a mão e diga assim, Senhor, obrigado. Porque existe um recomeço para mim. Existe um lugar nesse deserto, onde eu poderei prosperar, onde o meu futuro será infinitamente melhor do que o meu passado. Eu quero pegar um personagem bíblico para poder trazer alguns princípios de como a gente recomeça. Primeira parte da minha mensagem é, existe um recomeço para você. Para isso você precisa esquecer o passado. Para isso você precisa entender que esse recomeço já está aí, Deus já preparou ele. Você não está enxergando, por isso que ele diz, não percebem. Quer dizer, já abri um caminho no teu deserto, já abri um caminho nesse lugar do deserto. E eu farei ir no ermo. Há um personagem que eu acho que ele é um especialista de recomeço na Bíblia. Pedrão, sempre ele. O pastor Pedro é impressionante como ele é um homem dos recomeços. E você conhece a história, eu vou ler Lucas capítulo 5, bem rapidamente, para a gente ganhar tempo. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 7. Vai dizer assim, estando Jesus, ainda vou ler na versão transformadora, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grande multidão apertava em volta para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto da praia havia 2 barcos vazios, fala comigo, barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, vai agora e vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, trabalhamos duro a noite toda, não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vamos lançar a rede novamente. Fala comigo, lançar a rede novamente. Desta vez, as redes ficaram tão cheias de peixe, que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Algumas verdades que eu quero que você entenda. Por que você vai recomeçar? E qual é a razão pela qual vale a pena você recomeçar? Baseado nesse texto. Primeira razão, Jesus é especialista em entrar no barco quando ele está vazio. Eu vou repetir. Jesus é especialista em entrar no barco quando ele está vazio. Eu li uma reportagem, uma ocasião, que o grande avivamento que varreu a Europa e que foi se minguando aos poucos, uma das razões é que a Europa começou a ficar tão rica, que os barcos estavam cheios demais para eles precisarem de Jesus. Não é a única razão, mas faz parte. Às vezes, quando o nosso barco está cheio, a impressão que tem é que Jesus não precisa estar ali. Mas Jesus é especialista em entrar no nosso barco quando ele está vazio. Sabe, querido, eu não sei aonde seu barco está vazio nessa manhã. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está olhando e está dizendo assim, deu errado. Está parado. Não consigo ir para frente. Já fiz tudo que eu podia. Talvez cada um aqui numa área diferente. Cada um numa área diferente. Nós vivemos alguns momentos onde você olha e diz assim, meu Deus,
o barco está vazio. É quando o nosso barco está vazio, que é uma plataforma incrível para Jesus entrar nele para encher. Se teu barco está vazio, se prepare, porque tem muito peixe que Jesus quer colocar dentro dele. Primeira verdade desse texto é que Jesus é especialista em entrar no nosso barco quando ele está vazio. Segundo, e esse é bem interessante, quando servimos ao Senhor com o barco vazio, é uma semente para ele encher o nosso barco. Onde é que está isso no texto, pastor? A Bíblia diz que o barco dele está vazio. Eu não sei quanto a vocês, mas dia que está dando tudo errado, a gente não está nem aí para ninguém, quer ficar sozinho. Não me incomode, que já tem problema demais para me incomodar. Eu sou assim. Está ele lá lavando as redes dele, com a frustração dele, noite toda pescando, deu errado. E aí, Jesus chega. Pior, Jesus chega e ainda traz uma multidão com ele. Eu falei, Jesus, isso é maldade. É maldade. Sabe, por que o senhor foi lá no dia que o Pedro estava com o barco vazio e ainda leva uma multidão de gente para ver o fracasso dele? Querido, eu morei perto de uma colônia de pescadores. E muitas vezes eu vi os barcos chegarem. E quando eles vinham com muito peixe, era uma alegria incrível. Mas quando dava errado a pesca, eles não queriam falar com ninguém, porque deu errado a pesca. Eu acho que Pedro estava nesse momento. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Aí Jesus chega. Mas Jesus chega e traz uma multidão para ver o fracasso dele. Eu falei, Jesus, não é maldade? Jesus falou, não, você não entende. Eu não levei a multidão para ver o fracasso que deu errado na vida de Pedro. Eu levei a multidão para ver o que eu posso fazer quando eu recomeço alguém. Não, você não entendeu. Eu perguntei para Jesus, por que o senhor levou a multidão para ver o dia mal de Pedro? Ele falou assim, porque eu queria que a multidão visse o que eu posso fazer na vida do homem no dia mal. A multidão não estava ali para olhar o fracasso, mas estava ali para olhar o recomeço. Mas Deus não podia fazer nada se Pedro não colocasse à disposição de Jesus o seu barco. Tudo começou quando ele falou assim, apesar de estar dando tudo errado, eu não posso parar de servir. O serviço é uma semente para recomeços. Eu não sei porque alguns crentes têm um hábito terrível de quando as coisas estão erradas, se enfuram dentro de casa, se metem em caverna. Que ele está dando tudo errado, vem para a igreja. Está dando tudo errado, mete uma camisa de serviço e vai servir. Porque o serviço é uma semente. Aquilo que está dando errado, tem duas saídas. Ou ele te paralisa, ou ele se torna uma semente para você recomeçar. Quando Pedro abriu o barco dele para servir Jesus, ele foi servido por Jesus. Não, você não entendeu. Quando Pedro abriu o barco dele para servir a Jesus num dia errado, aquilo se tornou uma semente para Jesus servir a ele. Então, nunca mais deixe de servir, porque as coisas estão dando errado. Pelo contrário, lance sementes proféticas em dia de barcos vazios, porque é nesse tempo que Jesus vai encher o seu barco. A verdade que eu quero dizer para você é que, apesar das frustrações, Pedro decidiu servir ao Senhor, porque era um recomeço. Terceira verdade, recomece, mesmo que você já tenha feito tudo o que você sabia. Não, você não entendeu, vou repetir. Recomece, mesmo que você já tenha feito tudo o que você sabia. Pastor, onde é que está isso no texto? A Bíblia diz que quando Jesus falou, lança a rede novamente, Pedro falou, Senhor, nós já fizemos tudo o que nós podíamos. Trabalhamos duro a noite inteira. Então ele está dizendo assim, eu não estou nessa situação porque eu sou preguiçoso. Eu não estou nessa situação porque, sabe, eu fiz tudo o que eu sabia fazer. Eu usei toda a minha experiência, mas mesmo assim não deu certo. Deixa eu falar para você, quando você fez tudo o que podia e não deu certo, é a hora de Jesus entrar no teu barco para começar a dar certo.
Recomece, porque Deus te deu uma palavra. Nessa manhã, eu tenho uma palavra para te dizer. Recomece, mesmo que você já tenha feito tudo que você podia. Não, vai repetir. Recomece, mesmo que você já tenha feito tudo que você podia. Mas tem mais uma verdade. Quando Pedro lança a rede por obediência à orientação, Jesus enche o barco dele. Acho que você não está entendendo. Eu quero, debaixo de uma unção profética, dizer algo para você. Ouse lançar a rede novamente nesta manhã. Não, ouça. Ouse lançar a rede novamente nesta manhã. Porque eu estou debaixo de uma palavra do Senhor, que nesse recomeço, o que vem pela frente, vai fazer o teu passado parecer pobre. Aquilo que você viveu no passado, que parece que foi tão difícil, uma perda tão grande, eu tenho algo para te dizer. Nesta manhã, o Senhor diz, lança a rede novamente, porque aquilo que Deus vai fazer, vai fazer o teu passado parecer pobre, pequeno demais. Lance a rede, porque tem muito peixe para pegar. Pastor, eu sou meio maluco com as coisas de Deus. Eu fiquei imaginando, Pedro deve ter lançado a rede em todos os lugares daquele mar. Quem já foi a Israel sabe que aquilo não é tão grande assim. Se ele pescou a noite toda, ele lançou a rede ali e não deu certo. Lançou a rede lá, não deu certo. Lançou a rede lá, não deu certo. Lançou a rede lá, não deu certo. Ele lançou a rede em todos os lugares, a noite toda. Pescou duro. E nada funcionou. Você já fez isso na sua vida? Eu fui empresário, que tive 5 empresas. Em 92 eu quebrei. Eu fiz tudo que eu podia. Eu sou economista de formação. Sou pós-graduado de administração. Tenho um curso na Fundação Getúlio Vargas. Tenho um curso na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então não é falta de conhecimento, não é falta de estudo, nem falta de trabalho. Mas tinha um hábito que nada que eu fazia dava certo. Só que um dia eu tive uma palavra. 1992, dia 6 de julho de 92, eu estava num congresso de homens. E Deus deu uma palavra. E aquela palavra, eu peguei ela e eu decidi lançar a rede novamente. E por causa daquela palavra, eu estou onde eu estou hoje. E o que eu tenho hoje é infinitamente maior do que as 5 empresas que eu deixei para trás. Eu estou aqui debaixo de uma manhã profética. Sabe, queridos, por favor, não quero fazer chantagem emocional. Nós acordamos às 4 horas da manhã em Braga, para estar aqui essa manhã, para te trazer uma palavra. Recomece, porque tem coisas grandes vindo pela frente. Eu não vim aqui aproveitar uma oportunidade, eu vim aqui por causa de um propósito. É amanhã de recomeço na sua vida. Lance a rede, mesmo que você já tenha feito tudo que você já fez, tudo que você fez. Lance a rede, porque tem muito peixe. E eu perguntei um dia, pastor João, eu perguntei para Jesus, Pedro já tinha lançado rede possivelmente em todos os lugares. E Pedro sabia disso. Ele falou. Só que agora, por causa de uma palavra, Pedro lança a rede. E a Bíblia diz que aonde ele lançou a rede, no lugar que ele lançou a rede, que possivelmente ele já tinha lançado antes, agora deu peixe. Mas por que não deu peixe antes e deu peixe agora? Eu vou te explicar. Porque eu descobri, essa é minha pessoal, heresia minha, tá? Que Deus coloca chip no peixe. No céu tem um supercomputador. E tudo que é peixe tem um chip lá de Deus lá. E Pedro jogou a rede ali 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não pescou nada. Mas por causa da palavra, quando Pedro lança a rede no mesmo lugar que ele lançou, agora o supercomputador diz assim, peixe, vai para lá. Aí ó, o cardume vai todo para lá.
pastor, isso é heresia? Eu falei, mas eu vou provar para você que isso é heresia, está na Bíblia. Eu vou provar que peixe tem chifre, você vai ver. Você conhece a história do tal do Jonas? Me diga que aquela baleia não tinha chifre. Conta para mim que aquele peixe não tinha chifre. Como é que um peixe segue um barco? Na velocidade de um barco. E na hora que Jonas cai na água, o peixe está exatamente onde Jonas caiu. Quem foi que levou aquele peixe para lá? O supercomputador. Vou provar. E aonde foi que o peixe deixou ele? No lugar onde Deus ele mandou. Vá provar para mim que o peixe não tem chip. Aí foi, isso é coisa do Velho Testamento, então vamos para o Novo. Vamos para o Novo Testamento. Um dia chegaram para Jesus, certo que você não paga imposto, não. Falou, vai lá, Pedro. O próprio Pedro. Pega uma varinha de pescar aí. Joga lá. Adivinha quantos peixes tinham lá naquele bar? Um monte. Um monte. Agora, quem prova para mim que não tinha um peixe com chip que tinha uma moeda dentro dele? E que foi o único que mordeu a isca de Pedro. Eu quero dizer para você, o que você precisa está debaixo do controle do supercomputador do céu. No teu recomeço, ainda que você faça o que você fez e não conseguia, agora, por causa do recomeço, Deus vai encher o seu barco novamente. Porque agora você está debaixo de uma palavra. Está debaixo de uma palavra. Eu quero começar a concluir essa mensagem. No teu recomeço, Deus vai encher o teu barco. Mas se você não aprender a dividir o peixe, teu barco vai afundar. Não, você não entendeu. Quando Deus encher o teu barco de novo, aprenda a dividir o peixe. Senão teu barco vai afundar. A Bíblia diz que o barco ficou tão cheio que ele teve que falar assim, gente, vem cá. Porque tem peixe para mim, tem peixe para você, tem peixe para você, tem peixe para você, tem peixe para você. Sabe o que eu descobri? Quando Deus enche o barco da gente de peixe, tem que ter pelo menos 3 propósitos. Você precisa comer bastante peixe. Porque Ele encheu o teu barco para você viver bem do peixe. Mas você precisa dar peixe para os outros. Se distribuiu 200 cestas básicas, 200 comidas. Ei, tem que distribuir 1000. Agora é você que tem que dar o peixe. É você que tem que dar o peixe. Agora Deus encheu o teu barco, trata de botar no reino. Trata de abençoar pessoas. Então o peixe é para você comer. O peixe é para você abençoar pessoas que não têm peixe. E o peixe é para que o reino dele avance. Eu queria que vocês colocassem em pé, por gentileza. Vocês estão num lugar profético. Deixa eu ver se você sabe onde você está. Lagoinha, lugar? Aonde? Isso não é só uma frase bonita para ser colocada no mundo. Isso é uma graça que está sobre esta igreja. E nessa manhã eu vim aqui dizer, esta é a manhã do teu recomeço. Onde mais uma vez você vai viver o propósito do Senhor desta igreja para esta igreja. Pastor, o que eu preciso fazer? Primeiro, esqueça o que está para trás. Esqueçam. Porque se você ficar preso nesse fracasso, nesse passado, você não vai viver o teu futuro. Segundo, tenha expectativa. Eles estão prestes a realizar algo novo. Creia no novo. Creia no novo. Você, pastor, mas eu não estou vendo. O profeta disse, vocês não percebem, mas eu já construí um caminho no meio do teu deserto.
Não é porque você está vendo, é porque existe um caminho que você não está enxergando, mas ele existe. Eu quero nessa manhã orar com você, porque eu creio que assim como Deus falou para Jó, Ele fala para você nessa manhã. Nesse teu novo começo, o teu passado vai parecer pequeno e pobre demais, perto do futuro de glória e prosperidade que Ele tem para você. Mas não deixe de servir, mesmo nos dias difíceis. Entenda que Jesus, quando vem e traz você para um lugar, não é para expor o seu fracasso, é para que a multidão veja o que Ele pode fazer com o seu recomeço. Eu sei que tem muitas pessoas aqui como eu, que precisam dar um passo para recomeçar. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. E talvez você esteja aqui na condição de, eu preciso recomeçar hoje. Eu preciso recomeçar hoje. E se você é uma dessas pessoas que precisam recomeçar hoje, apesar de já ter feito tudo que você sabia fazer, eu quero dizer assim, deixa Jesus entrar no teu barco hoje. Deixa Jesus entrar no teu barco hoje. Pastor, mas meu barco está vazio. Jesus é especialista em entrar no barco quando ele está vazio. Talvez você não conheça Jesus como seu Senhor e Salvador, e nessa manhã você está aqui. Jesus só pode entrar no seu barco se você deixar ele entrar. Talvez você nessa manhã precise dizer assim, eu preciso dar a minha vida a Jesus, eu preciso convidar Jesus para entrar no meu barco. Tem alguém aqui que ainda não deu a sua vida a Jesus? Não deixou ele entrar na sua vida, no seu barco, e hoje quer fazer isso? Porque ele não pode recomeçar enquanto ele não entrar no seu barco. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Faça assim com a mão, faça um sinal. Tem alguém aqui que nessa manhã nunca entregou sua vida para Jesus, quer fazer hoje? Glória a Deus. Meu segundo convite é o seguinte: talvez você tenha dado esperança a algumas coisas que não deram certo. Você veio para essa nação com uma expectativa e nada deu certo. Você já pensou em desistir, mas o Senhor nessa manhã disse, venha para frente porque é um recomeço para você. Talvez você esteja vivendo uma situação no seu relacionamento conjugal que precisa de um recomeço. No seu relacionamento empresarial tem algo que não está funcionando. Enquanto adoramos, eu quero que você saia do seu lugar, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Faça como essa pessoa. Nada pesquei. Cadê você? Venha, venha. Você que precisa ter um recomeço. Isso, saia do seu lugar. Venha, venha. Qualquer outro estava cansado, sem forças, desanimado. É, sim. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas. Sim, Senhor. Venha, venha, venha. Vou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Sim, Senhor. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ouça, ouça, ouça. Talvez você esteja aí no seu lugar dizendo assim, pastor, eu não estou vivendo todo esse fracasso de Pedro. Mas você precisa dar um passo para o recomeço. Eu aprendi uma coisa, queridos, por que a gente convida as pessoas para virem à frente? Deixa eu explicar para você por quê.
para isso eu vou contar uma ocasião de Jesus. A Bíblia diz que um dia Jesus chegou na igreja. Ele foi pregar numa sinagoga e tinha um homem com a mão inutilizada. Aquela mão impossibilitava ele de fazer muita coisa. Ele ainda tinha uma mão, mas tinha uma mão que era inutilizada. E Jesus olhou para aquele homem e falou assim: mostre a sua mão. E a condição para aquele homem ser curado, receber, era assumir que ele precisava. Eu vou repetir. Por que Jesus mandou aquele homem mostrar aquela mão? Aquilo que estava dando errado, aquilo que estava envergonhando ele, aquilo que não estava funcionando. Porque se você não assumir que você precisa de Jesus para resolver isso, ele não pode te curar. Havia um homem na estrada que é conhecido como cego de Jericó. Esse homem era cego e um dia perguntou, Jesus passou por ali, e aquele é o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus pergunta: o que é que você quer? Claro que é ver. Mas por que Jesus pergunta? Porque se você não admitir o que você precisa, ele não pode realizar o milagre que você precisa. Eu quero dar a você uma chance de você deixar o seu lugar para viver o milagre do recomeço. Entenda, queridos, que como pregadores nós não precisamos de pessoas venham à frente para ser aprovado. Mas as pessoas precisam vir, porque elas precisam experimentar. É só quando você admite que você precisa, é que Jesus pode operar na sua vida. Essa é a razão pela qual convidamos você a vir à frente. Não é para expor você, não é para expor o teu passado, o teu fracasso, mas é para que todos possam ver o que Deus vai fazer a partir de hoje. Eu quero dar mais uma chance, sai do seu lugar, vem aqui. Há um recomeço glorioso para você. Enquanto adoramos, depois nós vamos orar. Você pode deixar o seu lugar e vem à frente. Nada te esquecer, parecia ser apenas mais. Isso, venham, isso mesmo, venham. Estava cansado, Sim, Senhor, sim, Senhor. sem forças, desanimado. Não deixe, não fique aí, venha. Decidido a largar tudo Desse jeito. e parar. Sim, é para você, é o teu recomeço. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Olha aí. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Recomece. Olha todas as suas lágrimas e Sim. mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arado, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Lance a rede novamente. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Queria convidar o pastor João para orar por esse rebanho lindo. Pastor, como autoridade sobre esse rebanho, libere o recomeço deles em nome de Jesus. Amém, pastor. Meu Deus, que coisa linda. Coloque a bandeira portuguesa aqui para mim, por favor. Bandeira portuguesa. Nós recebemos uma chave, nós recebemos 3 chaves hoje. Olha aqui para mim. Quando o Senhor entra no nosso barco, é para 3 coisas: para nós desfrutarmos, para nós abençoarmos e para celebrarmos o reino de Deus, para investirmos no reino de Deus. Toda a igreja que está aí atrás, levante as mãos, por favor. De forma profética, essa manhã é uma manhã profética. Talvez você não está compreendendo o que está acontecendo aqui. Talvez você não está entendendo. Neste momento nós recebemos. Existem algumas pessoas que nós precisamos dar, mas todos nós precisamos abençoar recomeços aqui em Portugal. Existem pessoas lá fora precisando desse recomeço.
Existem pessoas lá fora precisando desse peixe. Existem pessoas lá fora precisando dessa oportunidade. Eu vou orar primeiro, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez nesta manhã. Em segundo lugar, eu vou orar por essas pessoas que estão aqui à frente. E em terceiro lugar, nós vamos orar por esta nação todos juntos. Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Graças nós te damos, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade, Pai. Obrigado, meu Deus, por este alimento. Obrigado por esta palavra. Obrigado por este peixe que o Senhor nos forneceu nesta manhã, Pai. Nós cremos, meu Deus, no maná do Senhor, Pai. E nós sabemos, meu Deus, que quando é do Senhor gera fruto, Pai. E nós estamos aqui diante de todos os frutos, Pai, que decidiram colocar o Senhor dentro do barco, que decidiram, Pai, gerar um novo começo, porque vão esquecer das coisas que para trás ficam e vão avançar rumo ao alvo que o Senhor tem determinado consoante o propósito de cada um deles. Diante de mim existem homens e mulheres, jovens, crianças, Pai, que têm um DNA único, que têm um propósito único. E nesta manhã o Senhor realinhou a rota deles, Pai. Alguns estavam perdidos, alguns estavam cansados, alguns estavam sobrecarregados. Mas nesta manhã eles vieram, Pai, diante do Senhor e lançaram todo esse cansaço, lançaram toda essa sobrecarga. E o Senhor neste momento está aliviando a cada um deles. O Senhor está trazendo alívio, o Senhor está trazendo refrigério, o Senhor está trazendo graça, o Senhor está trazendo alegria, o Senhor está trazendo amor, o Senhor está trazendo perseverança, o Senhor está trazendo um vinho novo, o Senhor está trazendo alegria nova, o Senhor está gerando recomeços. Mas esses mesmos recomeços que o Senhor está gerando, esta nação também precisa, Pai. E como igreja neste momento, Pai, nós queremos declarar recomeços, Pai. Nós queremos declarar alegria. Nós queremos declarar perseverança. Nós queremos declarar que Portugal é do Senhor Jesus. Esta nação, ela é feliz, porque o Senhor é o Senhor dela, Pai. De norte a sul do país, nós declaramos novos começos. Nós declaramos novas histórias, nós declaramos novos missionários, nós declaramos novos pastores, nós declaramos novas igrejas, nós declaramos um novo tempo sobre esta nação, Pai, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, olha para mim, todos vocês que estão aqui à frente. Talvez você já tenha entregue a sua vida para Jesus. Talvez você já tenha se reconciliado com Jesus. Mas nessa manhã, eu quero lhe dizer que quando Jesus, Ele leva a multidão, Ele estava nos ensinando também algo, que sozinho nós não vamos a lado nenhum. E nesta manhã, eu quero te apresentar uma nova família. Eu quero te apresentar uma nova história. Eu quero te apresentar um novo método de caminhar. Sozinho, nunca mais. Sozinho, nunca mais. Você vai caminhar junto conosco e essa família, ela vai celebrar você. Ela vai celebrar junto com você. Ela vai celebrar junto com você. Mas antes disso, você precisa orar comigo, repetindo esta oração. Senhor Jesus, nesta manhã, eu ouvi a Tua palavra, e esta palavra entrou no meu coração, e está frutificando. Perdoa os meus pecados, cometidos por palavras, por ações,
ou até mesmo por pensamentos, e que nesta manhã entra na minha vida, entra na minha casa. Os meus passos a seguir a hoje serão completamente entregues ao Senhor, porque a partir de hoje o Senhor Jesus faz parte da minha vida. Eu te entrego tudo que tenho, tudo que sou, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Amém. Eu vou contar de 1 até 3, e quando eu chegar no 3, eu gostaria que você olhasse para trás. Existe uma notícia, existe um novo, existe um reconheço para você. Então vamos, igreja. Cadê a banda? Cadê a banda? Cadê a banda? Festa, festa, festa. Há uma festa no céu, e essa festa tem que estar na terra também. 1, 2, 3. Somos corpo, assim verás os traços, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Manhã de novos começos, manhã de recomeços. Amém? Quem foi abençoado aí nesta manhã? Meu Deus, é forte Portugal. Pastor Djalma, queremos agradecer por deixar ser esse instrumento de Deus nas nossas vidas. Recebemos e fomos alimentados fartamente. Agora nós vamos dar e vamos investir no reino de Deus. Amém, amém. Meus irmãos, quem está feliz aí com Jesus? Deus é bom demais, gente. Fala para esse irmão, Deus é bom. O diabo não presta. Fala com ele, já aprendeu tudo. Amém. Senhor, graças nós te damos, Pai, por este tempo, por este momento, por este culto. Obrigado, Senhor, por todos os momentos que estivemos aqui de forma intencional, apresentando o nosso culto racional ao Senhor, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos, Pai, uma semana cheia do Senhor, e exatamente como a vontade do Senhor, boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa e seja com a sua família, em nome de Jesus. E não se esqueça, amanhã é segunda, mas a segunda com Jesus é uma segunda de primeira. Deus abençoe você. E você que está em casa, que honra, que privilégio poder servir ao Senhor do seu lado. Nesta manhã, foi uma manhã de recomeços aqui no nosso espaço, no nosso culto, na nossa igreja. E logo à noite não será diferente. Talvez você tenha decidido recomeçar hoje também, e você está em casa. Eu gostaria que você nos procurasse nesse contato aqui, 91-600-8010, para que nós possamos auxiliar você e caminhar juntamente com você. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E não se esqueça, amanhã é segunda, mas a segunda com Jesus é uma segunda de primeira. Deus te abençoe.